Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Quarta-feira, ao vivo, o programa. Você daqui a pouco poderá começar a mandar perguntas. Não é obrigado a concordar com o que a gente diz aqui e colocar suas opiniões e seus questionamentos, caso entenda que caibam. O Câmara Aberta de hoje vai girar sobre um tema. A gente geralmente faz o programa em cima de um assunto sem camisa de força, sem ficar necessariamente ligado ao assunto da pauta. O tema de hoje é o seguinte: avanços sindicais e trabalhistas no governo Dilma Rousseff. O que nos fez produzir esse programa, chamar esse programa, principalmente foi um artigo do Antônio Augusto Queiroz, o Toninho do DIAP, que é um assessor parlamentar, aliás, que assessora o movimento sindical nas questões do parlamento e que acompanha, ele é muito meticuloso, acompanha as leis, as iniciativas no Congresso que venham ensejar avanços para os trabalhadores e também as iniciativas do Executivo. Ele publicou um artigo no site do DIAP, já reproduzido lá no site da Agência Sindical. Se não me engano, também já está no vermelho, eu vi já em vários locais publicado. E nós, lá na agência, também sugerimos a vários dirigentes que leiam o artigo. Muito bem. Então, nós vamos ver se a linha adotada pelo Toninho, aquilo que ele listou, se é correto, se realmente tem lastro na realidade e até que ponto houve avanços e por que houve avanços e se não houve, por que não houve avanços. Nós trouxemos aqui duas pessoas que têm muita vivência no movimento sindical. Não são dirigentes, mas têm militância, têm atividade, têm uma colaboração já de anos para o sindicalismo brasileiro. O João Guilherme Vargas Neto, que é consultor sindical, a quem eu agradeço. Obrigado, João Guilherme, pela sua vinda aqui ao programa. E o Altamiro Borges, que é jornalista, escritor e blogueiro. E também tem o blog famoso e popular, Blog do Miro. João Guilherme Vargas Neto, houve avanços para os trabalhadores no governo de Dilma? Quais? Boa noite. Houve avanços e avanços sérios, principalmente se levarmos em conta as dificuldades da economia brasileira no quadro da economia mundial. Tá. Eu vou usar uma metáfora que aqui em São Paulo atualmente é um pouco prejudicada. Eu vou usar a metáfora de um reservatório que se enche. Certo. Aqui, no caso, está esvaziando. Uma cantareira que se enche. De um lado, você tem os afluentes. Certo. Afluentes e aquilo que faz, então, a positividade do reservatório. Vamos listar do ponto de vista dos trabalhadores, sem mencionar o respeito irrestrito à democracia e às relações de trabalho sem criminalização. Correto. Os dados econômicos: emprego, salário, ganho real de salário, duração do emprego, portanto, diminuição de rotatividade, formalização da mão de obra e jornada efetivamente trabalhada. Se a gente olha esses 5 elementos fundantes do mundo do trabalho, das relações do trabalho, eles têm claramente uma situação positiva. Perfeito. Emprego mantém-se e cresce, salário, ganhos reais, a começar do mínimo, que supera o próprio crescimento do PIB, alongamento do tempo do contrato do trabalho, formalização e a duração da jornada efetivamente trabalhada, que é inferior a 40 horas semanais, 39,7. Na prática é isso. Na prática é isso. Então, o reservatório estaria para ser cheio e vazando. Agora, vamos olhar os efluentes. Certo. Aquilo que faz o vazamento do reservatório. A vazante da represa. A vazante, ou seja, aquilo que faz o reservatório perder a sua potencialidade. Certo. Num primeiro elemento, você tem o tradicional quero mais. Que é legítimo. Que é legítimo. Não existe movimento sindical no mundo que possa dizer, em sã consciência, não sendo acusado de traição, que está tudo bem. É o quero mais. O quero mais
eu conquistei e quero avançar. Esse elemento é fundante para você descobrir dificuldades, ou seja, vazamentos do reservatório. Depois você tem o cerco midiático. A campanha que o movimento, os dirigentes e a própria base, gotejando, recebe pelo rádio, pela televisão, pelos jornais, é uma campanha de desconstrução da própria capacidade do movimento, portanto, engendrando perplexidade e dificuldades. Você tem um outro elemento que é a disputa eleitoral, oposicionista, Sim. em que você vê setores avessos aos trabalhadores buscando desesperadamente pontos de apoio no movimento, alianças com legitimidade evidente, mas que causam dificuldade. Você tem um fato seríssimo que é, apesar da lista do Toninho ser correta e positiva, o que a gente chama pauta trabalhista, ela está congelada no Congresso. Tá. Ela está paralisada em Brasília. E isso gera desconforto. Gera desconforto. A pauta trabalhista no simbolismo das 40 horas, do fator previdenciário, dos temas que configuram a pauta trabalhista. E você tem um quinto vazadouro, um quinto elemento de vazamento. A inabilidade de alguns setores do governo, a começar pela própria presidente, em se relacionar com o movimento. Tá. São contatos esparsos. Os que aconteceram se revelaram de extrema positividade, porque eram calçados em conquistas. Dou como exemplo o recente encontro da presidente com o presidente da UGT, Sim. no dia da promulgação da lei dos 30% de periculosidade dos motoboys. Correto. Então, você tinha um fundamento e aquela relação, aquela proximidade, ela é positiva. Então, feitas as contas, nós temos de ver o que vai predominar no reservatório, nessa cantareira sindical. Certo. Os afluentes que enchem o reservatório ou os efluentes que não deixam o reservatório produzir todo o potencial que é o dele. Perfeito. À medida que a gente faz essa análise, para mim fica claro que, tendo sido positivo a resultante das políticas públicas do governo, é preciso um pouco mais de atenção na política, entendida prioritariamente como relação entre instituições e dirigentes buscando aprimoramento, avanço, etc. Perfeito. Altamiro, faço uma pergunta semelhante a você. Eu li o artigo do Toninho, depois quero fazer rapidamente a leitura de cada tópico, são 14 tópicos. Eu até pensei, fiquei até com receio que ele tivesse colocado 13 tópicos, porque aí ia ficar 13 é o número do PT, né? Na verdade são 14, né? Eu queria que você, que é um homem jornalista, um homem que é da direção nacional do PCdoB, que é escritor, que acompanha o movimento social e também o movimento sindical, que avaliação você faz? Eu, primeiro, total concordância com o que o João Guilherme falou até agora, e gostei muito do texto do Toninho, porque às vezes as coisas ficam soltas e a gente não percebe, não tem uma visão de totalidade. Realmente foram importantes avanços nesse último período, né? É até interessante, porque nisso que o João fala do cerco midiático, a mídia faz o movimento de espalhar um certo terrorismo, um certo pessimismo, uma certa negatividade de tudo, né? E quando você vai para um trabalho bem feito como esse do Toninho, você vê, foram avanços importantíssimos. E avanços nesse cenário que o João falou. Nós estamos vivendo no mundo, é um processo, nós estamos meio na contramão do mundo. O mundo que está ocorrendo é aumento de desemprego, é perda de renda e é retirada de direitos. Sim. Né? A Grécia só vai ter para comemorar agora a classificação para as oitavas de final da Copa, mas não tinha nada do que comemorar, né? Você pega a Grécia, perdeu o 14º salário, teve corte linear de salário, retirada de vários direitos, aposentadoria, né? É no mundo inteiro isso. Você pega a Espanha não tem nem a Copa para comemorar, foi-se embora mais cedo, né? Mas a Espanha, você imaginar, são mais de 50% dos jovens na condição de trabalho que estão sem trabalho.
Então, no mundo você vive uma onda de desemprego, queda de renda e retirada de direitos. No Brasil, e o Toninho lista, você vive uma fase de avanços. Eu destaco alguns. Nesse mundo de regressão trabalhista, você ter aprovado no Brasil uma PEC das empregadas domésticas, isso é quase uma alforria. Isso é um negócio impressionante. Né? Vai na contramão do mundo. Sim, Quer dizer, sim. você dá direito para quem nunca teve direito, era tratado como escravo. E agora a PEC do trabalho escravo também. E aí, era o segundo aspecto que eu ia levantar. E a PEC do trabalho escravo, de expropriação de terras que exploram o trabalho escravo. Né? Então, são, entre os 14, eu citaria esses dois, além desses pontuais, a questão dos vigilantes, a questão dos motoboys, que são conquistas importantíssimas do ponto de vista de cada uma dessas categorias. Né? Então, eu assino embaixo o artigo do Toninho. Acho que é um artigo para ser distribuído pelo conjunto do movimento sindical, até para fazer o contraponto a isso que a mídia, às vezes, essa mídia patronal tenta difundir. Concordo também com o João, ainda em termos de avanços. Você vê o tratamento que foi dado ontem ao dado de 58 mil vagas geradas. Tá, tudo bem, houve uma diminuição do ritmo de geração de emprego. Mas, pô, nesse período da Dilma, são 5 milhões de empregos gerados. 5 milhões e 52 mil empregos gerados. Né? Quer dizer, você pega um aspecto que é diminuição de ritmo para passar a ideia de que está tudo mal. Mas não vê o total. Né? Então isso é uma conquista da sociedade brasileira. Sim, sim. Agora, eu concordo com o João de que ainda está aquém. Poderia ser mais. E como é que faria isso? Eu acho que tem demandas trabalhistas que não se justificam o governo ainda não ter dialogado mais e inclusive ter uma posição mais proativa. Tá. Né? Eu acho que, por exemplo, o fator previdenciário é uma demanda trabalhista, é uma demanda de milhões de aposentados e pensionistas no Brasil que não tem justificativa de caixa para que isso não seja resolvido. Tá. Eu acho que pelo aumento da produtividade do trabalho, não tem justificativa para não ter um debate amplo no Brasil sobre redução de jornada de trabalho. Tá. Né? Projeto do Paim, do Inácio, das 40 horas semanais. Né? Então, acho que tem limites. E tem limites, também concordando com o João, estou assinando tudo que o João falou, tem limites também na postura do governo Dilma. Eu acho que melhorou um pouco, principalmente de maio para cá, uma postura de ouvir mais, se relacionar mais, fazer mais política. A Dilma não é gerente. A Dilma não é o que tentaram passar, carimbar na testa dela de faxineira. Sim. A Dilma é uma estadista, né? E precisa dialogar com todas as forças vivas da sociedade brasileira. Eu acho que até melhorou um pouco dos protestos de junho do ano passado, mas principalmente 1º de maio, uma postura mais de ouvir, né? Mas precisa melhorar ainda mais. Né? O governo precisa ter uma interlocução maior com o movimento social. Com isso, eu não estou querendo dizer que não seja um governo democrático. Eu acho que é um governo que tem uma marca democrática muito forte. Vamos pegar agora, aqui em São Paulo. Tá. Qual foi a atitude do governo federal, no caso, que não é movimento sindical, é movimento social, da luta por moradia, MTST, né, do sem-teto? Sim, sim. Né? E qual foi a postura do governo estadual na greve dos metroviários? Tá. O governo do Alckmin não brincou em serviço. Passou o facão. Passou o facão, é bomba de gás, é porrada, é invasão de estação, é demissão de 42 metroviários. Né? Entre eles, 11 dirigentes sindicais com estabilidade no emprego. Né? Essa foi a atitude do Alckmin. Qual foi a atitude da Dilma? Com a mobilização que se fez em torno da questão de moradia? Foi ouvir, foi ceder, inclusive. Isso é uma postura democrática, mas eu acho que dá para avançar mais. Perfeito. Me avisa o Fernando que nós temos já uma pessoa, um dirigente sindical na linha. Vamos chamar a sessão na linha e daqui a pouco voltamos com o Miro e com o João Guilherme Vargas Neto, ok? Vamos lá? Boa noite, Márcia Caldas, presidente do Sindicato dos Comerciários de Rio Preto Região. Aqui quem fala é João Franzin. Obrigado por você estar participando do nosso programa. Márcia, me parece que o sindicato fez uma ação importante na cidade de Rio Preto de conscientização relativa ao problema do câncer da mama. É isso que vocês fizeram? Quando foi? Que resultado vocês obtiveram? Ok, boa noite, Franzinho, é um prazer estar falando com você novamente. O nosso evento ele vai ser realizado
dia 5 de julho, próximo, tá? É um sábado, das 8h30 às 12h30, nós vamos estar fazendo esse trabalho, que é incentivando a prevenção do câncer de mama e também tentar captar cabelos, né? Para doação a pacientes atendidos por uma instituição aqui de casa de apoio a pacientes de câncer. E essa estrutura toda, ela vai estar sendo apoiada pelo nosso centro de benefícios, onde nós temos os cabeleireiros, né? E vão estar mudando o visual das pessoas e ajudando o próximo. Isso tudo focado no evento do Miss Comerciais. Agora, Márcia, dia 5 de julho será realizado então o evento, ao contrário do que eu havia imaginado que já teria ocorrido. Vocês vão entregar panfletos, vocês vão conversar com as pessoas? O que é? Porque eu entendi, né? Assim, há uma coleta de cabelo porque as pessoas quando fazem quimioterapia perdem o cabelo, aí geralmente homens põem o boné, né? A mulher geralmente ela usa uma peruca. Como é que vocês vão fazer? As pessoas dão o cabelo de que forma? Bom, é o seguinte, nós temos aqui a instrução, né, das instituições que o mínimo que pode ser doado é 10%, 10 centímetros do cabelo, mais o amarrio, né? Então, 10 centímetros. Então, nós temos várias pessoas que já são parceiros nossos que estarão doando. E nós também estamos divulgando, entregando panfletos nos institutos, salões de cabelo, nas empresas. E no dia também nós vamos estar fazendo uma grande ação em volta toda do calçadão, com as nossas Miss, com as camisetas do câncer de mama, fazendo essa divulgação que nós estaremos captando esse cabelo para fazer essa doação justamente, que é para mulheres com câncer de mama, que fazem todo o tratamento de quimioterapia e tem a queda do cabelo, né? Então, esse trabalho envolvendo toda essa ação do câncer de mama. Perfeito. Márcia Caldas, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, parabenizar o sindicato pela atividade e fazer o convite para que você venha qualquer dia, qualquer noite, né, já que nós fazemos um programa aqui à noite, ao Câmara Aberta Sindical, tá bom? Um forte abraço. Será um prazer, um abraço. Muito bem. Eu acho importante ter esse tipo de participação sindical, porque aqui nós estamos discutindo na mesa hoje questões que são macro, né, da administração do país, da participação do sindicato enquanto uma corporação da sociedade, que benefícios os trabalhadores obtiveram com o governo, que podem obter a mais através da pressão legítima, mas também tem a atividade sindical na base, né, as coisas que são menores, mas não são pequenas, que o sindicalismo brasileiro realiza em todo o território nacional cotidianamente. Altamiro, você citou aqui que o governo Dilma gerou 5.052 empregos e você respondeu a Sueli Lapa, na verdade, ela diz aqui, qual a estimativa de geração de emprego no governo Dilma, quantos milhões? Podemos dizer que os já gerados, né? Pergunta também aqui, Francis de Pinheiro, ok, Dilma gerou empregos, como está segurando o desemprego? Como é que segura o desemprego? É com o crescimento econômico, baixando o juros. Sim. Eu acho que nós tivemos um processo, né, a partir do presidente Lula, de aquecimento do mercado interno. Você vivia uma crise mundial muito violenta, né? Se você ficasse só pendurado na economia mundial, você ia afundar, né? Eu acho que com a pressão do movimento social, e aí o destaque, entre outros, mas para a pressão das centrais sindicais no acordo do salário, de valorização do salário mínimo, né? Então você teve valorização do salário mínimo, que o João já citou aqui. Certo. Você teve programas sociais importantíssimos, né, de distribuição de renda, né? Isso tudo aqueceu o mercado interno. O que está mantendo a economia brasileira, gerando ainda emprego, gerando renda, melhorando até do ponto de vista de jornada de trabalho, né? Melhorando a informalidade. Outro dia saiu um dado que era para ser manchete de jornais. A informalidade caiu drasticamente no Brasil. Virou uma notinha no Estadão. Eu fiquei impressionado, quer dizer, era coisa para ser manchete. Essa movimentação na economia é que permite você segurar o desemprego, né? Tá. É você conter o desemprego, aumentar a formalidade, pessoas com contrato de trabalho, né? Gerar renda. É isso. Isso é que mantém. O Brasil é uma economia muito grande. Quem não confia no Brasil se dá mal. Teve muita gente que não confiou na Copa. Sim. Achava que o povo brasileiro era incompetente. Esse complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues dizia, que junta com outro complexo também, que é o complexo de negar o papel do Estado. Tá. Né? Se danou, né? Porque a Copa está aí, está rolando.
A economia brasileira é muito forte, o povo brasileiro tem muita capacidade, né? Isso é que está segurando o desemprego no Brasil. Perfeito. Eu queria mostrar aqui, aproveitar um momento no programa que a gente mostra materiais sindicais. Voz Comerciária, que é o Jornal do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Vitória, comerciários estão na Copa. Tem aqui a direção da entidade numa manifestação em frente à prefeitura, porque por uma burocratice qualquer, os comerciários haviam sido excluídos dos feriados da Copa. Aí a diretoria pressionou, esteve lá na prefeitura, na Câmara, depois o Kassab recebeu lá, o Haddad recebeu lá os dirigentes e os comerciários acabaram também contemplados pelos benefícios do feriado, porque senão eles não receberiam as vantagens que eles têm na convenção coletiva. João Guilherme Wagner Neto, eu vou ler rapidamente aqui o que o Toninho listou. Lei que reconhece o teletrabalho ou trabalho à distância, que amplia a formação profissional do trabalhador, ou seja, o Pronatec. Lei que amplia o aviso prévio de 30 para até 90 dias. Aquele aviso prévio proporcional como está na Constituição, né? Lei que determina a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Lei que cria a certidão negativa de débito trabalhista. Que institui a política de aumento real para o salário mínimo até 2015. Que institui o sistema de inclusão previdenciária para os trabalhadores de baixa renda. Que institui o programa de cultura, o Vale Cultura, para o trabalhador. Que institui o adicional de periculosidade dos vigilantes, são 900 mil vigilantes cadastrados na Polícia Federal. Que isenta do imposto de renda até 6 mil a PLR. Que permite aos taxistas transferir para seus dependentes a outorga da licença. Emenda a Constituição 72, que estende aos empregados domésticos os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, ou seja, passa a ser abrangido pela CLT. Lei complementar que trata da aposentadoria da pessoa com deficiência. E 14º ponto, emenda a Constituição que expropria propriedades urbanas e rurais nas quais sejam encontrados trabalho escravo ou análogo ao cultivo de maconha. Me parece que é um conjunto representativo de avanços. Disso que foi apontado, o que tem efetivamente a presença sindical? Não, todos têm a presença sindical porque a todo momento há essa participação sindical na discussão. Agora, o que eu chamo a atenção é que a pauta trabalhista sedimentada como a pauta de Conclate do Pacaembu e depois reduzida aos 11, 10, 12, 15 pontos, ela avançou pouco. Ela poderia ter avançado mais. Nós temos de reconhecer que, na questão do fator previdenciário, nós perdemos o bonde há 4 anos atrás. Existiam condições de negociação e de acordo para se obter não a extinção do fator, sim, mas uma alternativa que o substituísse ao longo do tempo. E por que não se viabilizou isso? Porque as centrais se dividiram, essa que é a verdade. Tá. Ao se dividirem, perdeu-se o cavalo arriado que passava na frente. Entendi. Então, isso é um tema que nós temos de levar em conta. Ou seja, um dos elementos do congelamento da pauta trabalhista, a responsabilidade é nossa. Na redução da jornada, já houve a hipótese de negociarmos e discutirmos uma redução gradual. Vamos supor, meia hora por ano. Se isso tivesse sido feito, nós já teríamos hoje as 40 horas. Na época que nós não quisemos fazer, porque era 8,80. Quer dizer, na verdade, 44 a 40. Tá. Então, todos esses avanços, neles todos, há a mão do movimento sindical. Porque é impossível você conquistar periculosidade para uma categoria ou uma profissão sem o sindicato daquela categoria ou profissão ter se manifestado, sim, sim. Compreende? Por exemplo, comerciário, o reconhecimento da profissão dos comerciários. Tá. Eu considero... Não está listado aqui, não por sinal. Não está listado, estou dizendo que se a gente balançar a árvore que o Toninho apontou, vai cair mais frutas do que a lista que ele fez. Vou apontar uma outra laranja dessa árvore. A lei que estabeleceu o piso para os agentes comunitários de saúde. São 700 mil agentes comunitários de saúde. Se você se botar a contar,
Você vai ter muito mais laranja dessa laranjeira. Certo, certo. Agora, o que eu insisto é que tem faltado uma perspectiva de trabalho conjunto. Porque, repara, o próprio fato, Franzin, de você me perguntar se o movimento sindical teve parte nessas vitórias, me levanta uma preocupação muito grande. Repara, se a presidente tivesse, antes da discussão ou da aprovação, que durou 15 anos, da PEC do trabalho escravo, reunido a cúpula do movimento, me deem peso e me deem força para a gente criminalizar os exploradores de trabalho escravo. Isso apareceria claramente para ela, para nós, para a sociedade e para você, como uma conquista do movimento. Tá. A tua pergunta, para mim, é uma indicação do problema que eu levanto. Compreende? Entendi. Porque tem faltado uma certa habilidade, que em política é elogiável, para fazer o verdadeiro protagonista também aparecer no palco. O protagonista não é protagonista se ele fica lá nas coxinhas. Claro, claro. Ele tem que aparecer no palco, ele tem que ter uma fala, ele tem que ter uma hora de emoção, de brilho. E é isso que eu digo que aparece, então, essa contradição entre o reservatório que enche e a sangria que o esvazia, compreende? Perfeito. Olha, eu queria mostrar mais dois materiais aqui. Enéas é uma revista chamada Revista do Brasil e diz: eles vêm aí de novo, mercado financeiro alimenta alarmismo, escolhe seu candidato para impor o jogo. E depois uma outra informação que eu tenho, que a agência sindical me passou, que a gente faz toda sexta-feira, chamado Programa da Sexta, lá na rádio da web. Até o Altamiro Borges já esteve lá, o João Guilherme também participou numa ocasião. Me informa que o Cacá, as presenças de Gerson Tages, alemão, diretor Bill Martins, eles são do Sindicato dos Músicos do Estado de São Paulo. Diretor Adelmo, diretor Ronald Fonseca, diretor Rodrigo Lau e o assessor da presidência, Grimaldi Santiago. Então, quero crer que a gente terá lá a incumbência de fazer um programa afinado, já que será um programa com o Sindicato dos Músicos. O sindicato que foi resgatado, ficou 200 anos lá, era uma capitania hereditária lá, agora assumiu um povo lá, parece que disposto a tocar mais, dar mais dinâmica para a entidade, então esperamos que isso verdadeiramente venha ocorrer. Me avisa o Fernando que temos um intervalo, a gente vai fazer um intervalo de 2 ou 3 minutos e voltamos com Altamiro Borges, jornalista, escritor, blogueiro do blog do Miro, e João Guilherme Vaga Neto, consultor sindical, para centrar aqui no foco do programa, que é a seguinte questão: houve ou não avanço para os trabalhadores no governo Dilma? Quais são esses avanços, como eles ocorreram e se é possível avançar mais, se devemos avançar ainda mais. Ok? Voltamos já. O presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, José Calixto Ramos, foi homenageado com a Comenda à Cidadania Sindical durante o encerramento do 2º Congresso Nacional de Direito Sindical, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, no dia 6 de junho, em Belo Horizonte. Bem, da verdade, eu fui surpreendido com a minha indicação para receber essa homenagem. De qualquer forma, nós entramos num pouco dessa parceria toda, mas sem nenhuma pretensão. A Confederação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Contrato, foi até a base conferir o que a Copa está trazendo de benefícios à categoria. Veja o que dizem os trabalhadores. Normalmente, assim, 100 pessoas, né? Agora na Copa a expectativa é que dobra aí esse pessoal para a gente servir o pessoal bem. O inglês o básico. Se vira nos 30, mostrar o cardápio, mas já temos o cardápio em inglês para facilitar aí para os turistas. Muito bem, voltamos com câmera aberta sindical ao vivo, quarta-feira, né? Já temos muitas perguntas aqui. Por exemplo,
nós estamos com o João Guilherme Wagner Neto e o Altamiro Borges. Altamiro que depois... Ah, Altamiro, eu esqueci de mostrar aqui. Puxa vida, posso pegar aqui o livro? Um livro, mais um livro do Altamiro, que escreve mais do que Jorge Amado. Blogueiros Univos, mas nem tanto, do Felipe Bianchi e do Altamiro Borges. O Altamiro, os blogueiros, todo mundo sabe que é blogueiro. Os blogs são praticamente como se fossem pequenos sites pessoais, onde as pessoas emitem opiniões, colocam fotos, vídeos, etc. Este livro, ele é do Centro de Mídia Alternativa, aliás, Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé. Aliás, eu até integro o conselho lá, o João Guilherme também, né? Também. Somos todos barão. Somos aqui todos barões, né? Me diga uma coisa, esse livro trata exatamente do quê? Então, João, nós fizemos o 4º Encontro Nacional de Blogueiros, agora em maio. Né? É uma iniciativa meio sui generis, é um negócio brasileiro, você não tem isso muito no mundo. Né? Você tem um crescimento muito grande do ativismo digital, dos blogs, né? Mas você não tem esse mínimo de organicidade. Aqui no Brasil se conseguiu isso. E conseguiu uma unidade, unir esse povo todo, porque é uma arca de Noé. É uma pluralidade impressionante, é uma verdadeira fauna. Né? Então nós realizamos agora em maio o 4º encontro, até o ex-presidente Lula esteve presente, né? Tivemos um seminário internacional com várias contribuições de pessoas que estudam mídia no mundo, estudam ativismo digital. Esse livro foi uma tentativa de reunir esses 4 encontros, né? Na verdade os 3 anteriores mais um encontro internacional. Porque a gente fazia, as coisas ficavam no mundo digital, né? Mas no mundo digital as coisas também desaparecem. Sim. Então a ideia do livro foi juntar o quê? Juntar os documentos dos 3 encontros nacionais anteriores, mais o encontro internacional de Foz do Iguaçu, juntar os depoimentos de vários blogueiros brasileiros falando das suas experiências, quais as dificuldades, né? Como tem produzido os blogs e tal. E também tentar dar uma certa contextualizada, mostrar o que é a internet no mundo, o que é a internet no Brasil. A internet no Brasil tem crescido muito. Os blogs no Brasil são... O fenômeno blog, que é um fenômeno de 10 anos, né? É o 2º maior do mundo, já o Brasil. Né? Só perde para o Japão. Só perde para o Japão em termos de acessos. Olha. Saiu semana passada essa pesquisa. Interessante. Impressionante. Né? Então, o livro foi um pouco isso. Reunir os encontros, porque estavam dispersos, soltos. Reunir os depoimentos de 30 blogueiros e blogueiras, né? E dar uma contextualizada o que é a internet, qual o papel da internet, quais as tendências da internet. Agora você coordena o Centro de Mídia Barão de Itararé. Como é que faz? Tem um site, tem um telefone? Tem. Daí quem quiser conhecer um pouco da experiência, quiser fazer suas observações, suas críticas, é só atacar lá Barão de Itararé, tudo junto, sem acento.org.br. Que já cai no site. Já cai no site, aí tem lá uma parte para as pessoas darem opinião, mandarem sugestões, fazerem críticas, né? Então é só entrar, sintam-se em casa. Como dizia o Aparício Torelli, o Barão de Itararé, entrem sem bater, podem entrar à vontade. Perfeito. E é verdade, lá tem a plaquinha na porta, lá entre sem bater. Mas isso é porque o Barão foi preso várias vezes. E aí, então, quando a polícia chegava, ele já, então, escolado, ele dizia, entre sem bater. Aliás, ele era do PCB, Partido Comunista Brasileiro, né? Foi vereador. Vereador no Rio de Janeiro. Vereador comunista. Caçado. João Guilherme. Uma campanha belíssima. A campanha dele no Rio estava faltando água e tinha contaminação do leite. Então ele fez a campanha, o slogan da campanha, porque ele era um gozador. Ele se daria muito bem nos dias de hoje da internet. A campanha dele era mais água, mais leite, menos água no leite. Esse negócio de água no leite, eu que vivi na zona rural, você sabe disso, né? Eu pegava o leite lá dos sitiantes e antes de chegar no laticínio, o nego punha água nos latões de leite, completava os latões, né? Pois eu tenho uma experiência já avançada. Olha aí. A gravidade da água altera e a pessoa percebe que o leite está aguado. Certo. Então, para botar a mesma gravidade, põe a urina da vaca. Eita. E aí fica da mesma densidade, fica grosso. Da mesma densidade. Olha aí. Então, o chique é a urina da vaca. A imaginação humana para aquele que não presta é inesgotável. João Guilherme Wagner Neto. O Mário aqui de Barra de Conceição pergunta.
Embora governando de forma diferente de Lula, Dilma sancionou lei que beneficia as domésticas e os comerciários. Deu continuidade à política de valorização do salário mínimo. Agora vem também cito adicional de periculosidade para vigilantes e motoboys. E aí faz a pergunta. Então, por que parte do sindicalismo está apoiando a oposição? Porque existe no Brasil, no quadro constitucional e democrático, uma pluralidade de posições políticas. As eleições que nós praticamos aqui no Brasil, de 2 em 2 anos, mas principalmente as eleições gerais, como a desse ano, são exatamente o momento da sociedade comparar, discutir e referendar um determinado encaminhamento das questões. Então, desse ponto de vista, nada mais natural do que haver divergências no movimento sindical e pontos de vista diferentes a respeito do encaminhamento. Até mesmo porque, se o companheiro que fez a pergunta percebe, quando se tratam de questões de interesse direto dos trabalhadores, como, por exemplo, o salário mínimo, Sim. os 3 candidatos têm se posicionado publicamente de maneira favorável. Tá. Eu chamo a atenção Precisa ver se o Amílio Fraga vai deixar. para pensar na equipe. Para pensar na equipe. Porque esse elemento de promessas e promessas vazias, ele pode enganar algumas pessoas. Agora, que o dirigente se sinta mais ou menos confortável com tal ou qual articulação, isso é inteiramente natural. O contrário seria um monolitismo que era artificial. Entendi. Que era artificial. Vamos analisar, companheiro, as eleições de deputados estaduais, federais. Olha a diversidade de candidatos. Se o nosso movimento, o movimento sindical, ele tem dificuldade em converter a sua liderança para o mundo eleitoral, político-eleitoral, ora, o mundo político-eleitoral oferece diversas opções às direções sindicais. Sim. Então, eu não acho que seja extraordinário o fato que as direções sindicais se dividam. Sim. O grande problema, companheiro, e nós só vamos tirar isso a limpo dia 5 de outubro, é como a base sindical se comporta. Tá. Porque você pode ter o fenômeno de desgarramento de direções sindicais, eu digo desgarramento nesse sentido de pluralidade, Sim. mas o comportamento da base, em termos de grandes opções, vai se revelar no dia 5 de outubro, no dia das eleições. Correto. Pode-se dar o caso de dispersão ou relativa dispersão na cúpula e, no entanto, a base do movimento tem um comportamento pedagogicamente orientado. Perfeito. Altamiro, você considera essa dispersão, digamos assim, grupamentos sindicais indo para a candidatura A, B ou C, tem grupamentos apoiados, que apoia a Dilma, eu queria até que seja o setor majoritário, gente aliada ao Aécio Neves, né, que é PSDB, e também Eduardo Campos, que é PSB. Como é que você entende? Você imagina que isso lá na frente terá um resultado de fracionamento ou, passada a eleição, as coisas se recompõem dentro da pauta real do movimento sindical? Teria até mais, né? Se você vê uma central com lutas que não está legalizada, a maioria vai apoiar o Zé Maria, que é candidato ao PSTU. Aliás, que já esteve aqui no programa, Pois Zé Maria. Mesmo a intersindical, mais próxima ao PSOL, deve apoiar a Luciana Genro. Então, isso é a pluralidade do movimento sindical, eu acho que é isso que o João diz. O sindicato e as centrais são organismos de frente única, né? No interior dele tem várias opiniões. O sindicato não é um partido político, a central sindical não deve ser um partido político, né? Então tem várias opiniões, vão se expressar. Os dirigentes sindicais têm total liberdade, como cidadão, de se pronunciar sobre essa ou aquela candidatura. Eu acho que o que é preciso ver é isso, é analisar a fundo o que ocorreu no país nesses últimos anos, Tá. o que nós avançamos, né? Aonde tem problemas, o que nós precisamos exigir, quero mais, né? Como disse o João, né? Ver o que era o passado também. Eu acho que um grande risco que os trabalhadores brasileiros não podem correr, mas essa é a minha opinião, cada um vai discutir nos seus sindicatos.
é de um retrocesso. Nós não podemos voltar ao passado. Nós não podemos voltar a uma época de recorde de desemprego, de violento arroxo de salário, de retirada de direitos. Nós não podemos voltar a esse passado. Então, acho que tem que analisar com o pé no chão. Tá. Né? Tem problemas hoje? Tem, sim, mas nós queremos voltar para trás. Não queremos ir para frente, não queremos voltar para trás. E tem que analisar isso que o João diz, tem que analisar o entorno também dessas campanhas. Porque promessa de campanha foi promessa à vontade. Sim, sim. Né? O cara não vai chegar na frente da televisão e dizer, não, eu sendo eleito presidente vou acabar com a política de valorização do salário mínimo. Mas o Aécio, ele citou uma ocasião, talvez até Eu ia cometeu falar lá sobre isso, se precipitou e disse, teremos que adotar medidas impopulares. Exato, foi numa entrevista para a Mônica Bergamo, onde ele abriu o jogo. Ele falou, não, nós estamos estudando medidas impopulares. Aí você pega várias pessoas do entorno do Aécio que falam abertamente que esse nível de emprego, ele reduz a capacidade das empresas. Tá. Né? Então que é preciso, em outras palavras, ele quer dizer o quê? Aumento o desemprego. E combater o salário mínimo. Tem várias pessoas do entorno que falam que o salário mínimo prejudica a economia brasileira. Né? Então tem que ficar esperto para isso. Só uma observação, desculpa, só uma coisinha, Franzinho, da questão anterior do João, aí talvez não deu tempo para o... Tem várias laranjas para colocar nesse pé de avanços que ocorreram. Um avanço importantíssimo, João, que eu considero, foi na semana retrasada a aprovação dos 10% no Plano Nacional de Educação. Isso é um grande avanço, que vai ter reflexo, inclusive, no professorado. Né? Você aprovou, é outra coisa impressionante, no mundo inteiro se discutindo austeridade fiscal, retirada, corte, e aqui no Brasil você aprova um negócio, talvez tenha sido um dos projetos mais importantes, e foi fruto da pressão do movimento sindical de educação, foi fruto da pressão do movimento estudantil, né? Você ter carimbado que no crescimento você tem 10% para a educação. E uma outra observaçãozinha também, eu acho isso que o João fala, o movimento sindical brasileiro, muitas vezes a gente fala, tem papel, não tem papel, o movimento sindical brasileiro é muito ativo. Tem seus problemas, é evidente que tem seus problemas, a gente tem problema em casa. Né? É um movimento sindical muito ativo. Às vezes ficou uma ideia de que o movimento sindical estaria morrendo no mundo, isso não existe, o movimento sindical é muito ativo. Eu acho, você vê, nós tivemos, muita gente falava que não está tendo greve no Brasil, nós estamos tendo muitas greves no Brasil, muitas greves, né? Participação mais intensa das pessoas, sindicalização e tal. Eu acho que tem um problema do protagonismo do movimento sindical, que isso, na própria interlocução com o governo, às vezes falta o Getúlio nesse sentido, era muito danado. Todas as coisas que eram frutos de conquista, você dava protagonismo para o movimento sindical, né? E eu acho que tem uma outra coisa que aí tem a ver com o meu métier, que é a questão da mídia. A mídia, ela é muito seletiva. Né? Ela esconde essas conquistas. Essas conquistas, você não tem destaque na mídia. Né? A mídia trata o movimento sindical, na minha opinião, de 3 formas. Uma, ela invisibiliza. Tudo que é luta de trabalhador é invisível. É não notícia. Outra, quando a luta avança um pouco, ela tenta criminalizar essas lutas. Então é confundir trabalhador com baderna, congestionamento de trânsito e tal. E a outra é a ideia, às vezes, de tentar se aproveitar da própria luta dos trabalhadores. Né? Então isso tem um papel também importante. O Altamiro, de certa forma, respondeu Neide do Mandaqui, cuja pergunta é, em termos de avanços conquistados, o que o Brasil pode perder e retroceder se a Dilma não for reeleita, já mais ou menos foi respondido. O João Guilherme vai falar, mas nós temos uma reportagem, João Guilherme. Eu queria chamar uma externa, porque tem a ver com o assunto de hoje no programa, que é a atuação do movimento sindical junto à presidente Dilma e da presidente Dilma também junto ao movimento sindical. Vamos à matéria, voltamos já com João Guilherme Vargas Neto e Altamiro Borges, ok? Dia 31 de julho do ano passado, a presidente Dilma Rousseff visitou o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no centro da cidade. Ela foi entrevistada pelo jornalista Mauro Ramos. Um dos assuntos abordados foi a regulamentação da profissão de motoboy. Vamos ver o que Dilma disse. Mas antes, vale lembrar, na última quarta-feira, dia 18, Dilma sancionou lei que garante 30% de adicional de periculosidade aos motoboys e motofretistas de todo o país.
Olha, eu acredito que numa cidade como São Paulo, para que você tenha um fluxo constante de atividades comerciais, de serviços, mesmo dentro da indústria, você precisa do motoboy. Ele cumpre um papel de ser uma espécie de telegrama vivo. Ele leva e traz com uma rapidez imensa. Ao mesmo tempo, é uma profissão em que ele corre muitos riscos de segurança. Por isso, ela tem de ser regulamentada. Eu tenho compromisso com vocês aqui do sindicato de que o governo olhará, tem uma mesa de discussão a respeito da formalização e da legalização do trabalho do motoboy, para cercá-lo de segurança, para garantir que ele tenha, de fato, uma proteção. Porque muitas vezes ele como é exigido dele uma rapidez imensa, ele corre risco no trânsito, você tem um índice grande de acidentes com motoboys. E é algo que nós temos de nos preocupar, porque em muitos casos é o primeiro emprego de jovens. É o primeiro emprego, vamos dizer, é o portal pelo qual eles entram no mercado de trabalho. Então nós temos de protegê-los e assegurar que eles tenham condições de exercer a sua profissão sem tantos riscos e com garantias. Presidente, a senhora acredita que esse ano ainda sai a regulamentação dos motoboy? Eu quero crer que sim, mas nós vamos fazer todo o esforço para que saia esse ano ainda. No seu governo sai a regulamentação dos motoboy? Vai. Isso eu te asseguro. Muito bem, vimos aí a entrevista. Obrigado, Mauro Ramos, por você ter feito a entrevista e muito obrigado mais uma vez por você ter nos enviado o conteúdo para que a gente pudesse mostrar aqui no Câmara Aberta Sindical. João Guilherme Wagner Neto, o Nildo Nogueira, que é dirigente do segmento comerciário, ele diz o seguinte, ele é dirigente comerciário aqui de São Paulo, que não é que a população faz oposição ao governo, ela simplesmente contesta falhas e problemas. E ele cita aqui o confisco do dinheiro do trabalhador, eu quero que ele esteja se referindo ao imposto de renda, a tabela do imposto de renda. Sempre confiscando dinheiro do trabalhador e com isso a população está descontente e cita aqui o descontentamento com assistência médica também. E manda um abraço a todos e diz aqui, o João Guilherme e o Miro são duas pessoas maravilhosas. E muito obrigado. Você também é maravilhoso. A gente volta e meia se encontra e a gente sempre se dá bem. Olha, esse tema do descontentamento, parêntese, o tema de que há problema, esse tema eu considero iniciante, ou seja, ele começa qualquer conversa. Tem problema. Tem problema no encaminhamento histórico do Fundo de Garantia. Aliás, tem problema quando o Fundo de Garantia foi criado para quebrar a estabilidade. Então, existe uma série de problemas e que precisam ser enfrentados. Tá. Agora, nós temos de ver um fato que eu acho muito interessante e importante, que é a responsabilidade daquele setor da nossa sociedade, com o seu papel que a Constituição lhe dá, que é o setor de comunicar a realidade, o setor de comunicação. Certo. Nessa relação entre movimento sindical, compreensão da sociedade dos problemas e meios de comunicação, nesse tripé, o movimento sindical encontra-se em relação à mídia como quem sobe numa escada rolante que está descendo. Tá. Se parar, despenca. Se andar muito, fica onde está. É uma dificuldade, porque você vê dois subsetores que disputam hegemonia na sociedade, que disputam protagonismo na sociedade, que têm interesses radicalmente distintos, sendo que um deles tem a capacidade de generalização, enquanto que o outro, o movimento sindical, tem a capacidade da individualização do problema concreto. Do específico. Do específico. Então, você tem, imagine o seguinte, suponha que alguém hoje colecione as capas da revista Veja do último ano e destaque nessas capas as capas negativas sobre o que ia acontecer de mal na Copa.
Esse mesmo fenômeno do pessimismo, que eu estou dando exemplo da revista Veja, mas eu podia citar qualquer dos veículos. Esse mesmo pessimismo, ele se ejacula sobre a capacidade do movimento sindical. Por quê? Quando fizeram a campanha negativa sobre a Copa, no fundo era a campanha negativa sobre a capacidade dos brasileiros, dos trabalhadores, dos engenheiros, etc., enfrentarem e resolver o problema. Tá. Então, esse fato, Franzinho, cria uma assimetria entre um movimento sindical que sofre a influência da mídia e uma mídia que é externa, estranha e impermeável ao movimento sindical. Isso é uma assimetria. Tá. E esse fato tem que ser levado em conta nesses humores do dirigente sindical, da base sindical, do conjunto da sociedade. Isso tem que ser levado em conta. Ninguém passa por um ano como nós passamos, principalmente depois de junho do ano passado, do mês das manifestações, ninguém passa impunemente por um ano de massacre a respeito das potencialidades, Você se lembra? Já pensou na Copa? É o que se falava. Imagine na Copa. Imagina na Copa. Esse slogan, ele foi difundido, trabalhado, e aí aconteceu um fenômeno que eu acho que é espetacular, a relação entre todo e parte. Sim. Nessa época, se minha sogra tivesse o seu voo atrasado, o sistema aéreo brasileiro estava em crise. Hoje, que virou o fio, se a minha sogra atrasar no voo, azar dela. Porque houve uma percepção, sim, a relação entre o todo e a parte alterou. Sim. Entendi. A parte era usada como um exemplo da negatividade de um todo que era negativo. Como esse todo hoje não se revelou negativo, a parte tem mais elementos da ação folclórica, caricata, etc. Correto. Altamiro Borges, o Jaime do Bonfilioli, ele tem cadeira cativa aqui no programa, ele já havia feito uma pergunta que eu não repassei e ele mandou aqui um petardo, mas foi por esquecimento. Não é esquecimento, é que mistura a papelada aqui, a gente acaba se perdendo, né? Perguntava, antes do petardo que ele mandou aqui, o Jaime do Bonfilioli, nesses quase 12 anos do governo do PT, não houve também um grande avanço na terceirização de atividades e serviços e com o consequente enfraquecimento dos sindicatos? Capricha na resposta que o Jaime merece. Oi, Jaime. Não, eu acho que o fenômeno da terceirização é um fenômeno mundial, né? É um fenômeno, no meu entender, extremamente negativo, inclusive numa leitura distorcida, né, do que é terceiro, né? Se falava muito, não, é para otimizar, é para focar o trabalho, se utilizava muito o exemplo do Japão, né? Aqui no Brasil a terceirização não tem nada de otimizar nem de focar. A terceirização no Brasil tem o objetivo de reduzir salário, cortar direito e enfraquecer os sindicatos. Sim. Né? Enfraquecer os sindicatos, né? Pulverizar, né? Fragmentar a categoria. Nós tivemos um processo intenso de terceirização no Brasil, a partir da década de 80, mas principalmente da década de 90, ano 2000, né? Um processo muito intenso em estatais, em empresas privadas, e eu acho que isso trouxe muito transtorno do ponto de vista de redução de salário, de perdas de direitos e de enfraquecimento de movimento sindical. É um dos fatores que ajuda a entender as dificuldades que o movimento sindical passou e passa ainda, né? Eu acho que no governo atual não houve uma superação da terceirização. Tá. Eu acho que esse é um problema que persiste. Mas houve pelo menos uma contenção. Tá. Contenção. Eu acho que é um cenário melhor do que era antes, mas não é o ideal, né? Eu acho que essa ainda é uma luta do movimento sindical brasileiro que precisa ser travada com mais incisividade. Perfeito. Altamiro Borges, estamos correndo contra os minutos. João Guilherme, você tem 1 minuto para responder uma pergunta difícil. Sim. Eu quero crer que na cabeça de muitos dirigentes sindicais existe a dúvida de que posição ele deve tomar nas eleições, né? Na questão proporcional, vigora muito o interesse ali da cidade, né? Muita questão local. Agora, quando você vai para a disputa nacional, esse elemento local não tem influência.
você fosse dirigente sindical, bancário, ou metalúrgico, ou da construção civil, como é que você encaminharia esse debate com a categoria? Olha, em primeiro lugar, sob posição de votar. Eu fui criado politicamente num período em que dedo duro era muito negativo. Dedo duro era uma coisa, era o delator. Hoje, eu recomendo, a posição fundamental do democrata é o dedo duro na urna eletrônica. Quer dizer, essa é a posição fundamental que eu recomendo. Tá. Entre na cabine, tem a urna eletrônica, enrijeça seu dedo e aperta a tecla que for conveniente. Certo. Feita essa brincadeira, eu acredito, Franzin, que o dirigente sindical deve basicamente dizer o seguinte: a Constituição brasileira me dá a garantia de que eu represento uma categoria. No entanto, a Constituição brasileira diz que eu só posso participar das eleições através de um partido político. Está criada uma contradição. Tá. A contradição entre a unicidade sindical e a representação e a pluralidade partidária garantida pela Constituição. Como eu resolvo isso? Fixando a atenção na pauta unitária dos trabalhadores. Eu acho que esse é o ponto que o dirigente deve ressaltar. Se eu defendo tal candidato B, C ou D, mas eu tenho que defender esse candidato se eu julgar que ele é compatível com aquela pauta provada pelas lutas, pela experiência dos trabalhadores que eu represento. Sem a brincadeira inicial da posição de votar na maquininha, essa é que é a minha explicação. Muito bem, nós chegamos ao final do Câmara Aberta Sindical. Agradeço muito ao Altamiro Borges. Obrigado, Miro, pela sua presença. Sei que está até de viagem marcada e fez a gentileza de comparecer. Obrigado, João Guilherme Vagar Neto, pela sua participação. E nós vamos nos despedindo, agradecendo a todos que nos assistem, especialmente aqueles que mandaram suas perguntas. E nós, quarta-feira que vem, estaremos com Câmara Aberta Sindical novo, né, tratando de outro assunto. Tenho a impressão que traremos aqui o Sindicato dos Médicos, que houve uma transição. O doutor Cid não é mais o presidente e agora é um jovem médico chamado Éder, ou Helder, se não me engano. Então, acredito que traremos aqui os médicos para falar da categoria médica, do que é, como é que é fazer sindicalismo nesse segmento e assim por diante. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até quarta-feira que vem. Forte abraço. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.